Bom, já que eu falei do Édipo, eu vou falar da uma palavra chamada amartia, que é uma espécie de maldição. Os gregos tinham muito essa consciência. Eles, no início do período mítico, nessa época do Édipo, por exemplo, eles acreditavam que quem fazia o destino eram as moiras, eram três. Clotho era a fiandeira, Láquesis a sorteadora e Atropos a inflexível. Então, uma afiava o seu destino, a outra sorteava qual era o de quem e a outra curtava. A vida acabava ali. Mais tarde, lá pelo século IV, V e tal, já começa, a 4, 3, aliás, Aristóteles, na Física 4, vai falar da repetição, que e automaton. Então, você tem o automaton, o automatismo das coisas. Nesse automaton, você tem a ocorrência da que é o acaso, que é o que altera o fluxo como estava acontecendo, e o automaton, em função disso aqui. Então, por exemplo, você ganha na loteria, é um bom acaso, uma eutiquia, só que aí desorganiza toda a sua vida. Então, você vai ter que trocar de automatismo. Então, isso aí é teorizado pelo Lacan, de que automaton. A gente vai estudar repetição, na verdade, assim. Então, quando eu falo assim, ai meu Deus, apareceu de novo para mim. Isso aí, quem teorizou sobre isso foi o Aristóteles, num livro 4 da física que ele escreveu. Ele mostra que se você vai no Ágora, né, naquela praça lá que todo mundo se encontrava, se A vai ao Ágora encontrar B, porque já estava predestinado para encontrar. Eu vou dar uma sequência aqui, porque eu estou falando de doença. E eu passei por 3 experiências do mesmo câncer com crianças de 11 anos, aquele tipo de leucemia que dá aos 11 anos. O primeiro era um menino cujo avô era um grande homem de negócios. A mulher dele fez o primeiro filho e único filho, porque ela só tinha mulheres. Aquele primeiro filho era um assunto dela, para a família dela, ela botou o nome da família dela. Esse rapaz se casou e teve um garoto. O garoto era a cara do velho, do pai desse rapaz. Esse rapaz que se casou e teve essa criança, ele foi ser cientista. Ele não era um homem de negócios. E esse menino parecia o avô. E ele era o seguidor do avô. Ele ia ser o sucessor do avô. Aos 11 anos apareceu a leucemia e levou ele embora. O avô amaldiçoou a ciência e ficou um homem completamente humilhado. Ele era aquele homem altivo e ele passou a andar assim. Segundo caso desse tipo de... Uma vez me perguntaram se eu me incomodava de empregar uma mulher que tinha perdido um filho. E como eu não tinha mais filhos em casa, já tinham todos ido embora, se eu me incomodava, não tinha criança. E para ela era necessário. Falei que podia, que ela podia vir. Ela tinha 4 filhos, ela era negra. O único branco mesmo, o garotinho passava por branco, cabelo pretinho, pele morena, mas olhos lindos, parecia um menino moreno, mas nada negro. Esse garoto era modelo, e esse garoto vivia sustentava a família. Ele era extremamente exigido. Então, o netinho do velho era exigido, esse garoto era extremamente exigido, porque os outros eram negros,
e não tinham beleza nenhuma, porque sustentava a família era ele. E aí ela também acusou, ela deixou a igreja dela. Ela era crente, ela passou a odiar Deus e pirou da cabeça. Ela botou a culpa em Deus e tudo mais. A terceira era de uma instituição espírita e ela tinha um filho que também na mesma idade, e tudo era aquele filho. Ela, se você encontrasse com ela, estava no telefone sempre dando ordens ao marido de onde é que botar o filho. E ela tinha uma super exigência em cima desse filho. Esse filho tinha que ser perfeito. O garoto fez a leucemia e foi embora. Ela acusou o centro espírita, dos espíritos todos lá, sei lá, eu não entendo disso, que não é do meu universo, serem os culpados de não terem conseguido salvar a criança. E o que na realidade em todos os 3 casos eu percebi era por baixo disso uma imensa culpa pela exigência em cima da criança. Como se os 3, tanto o avô quanto essas 2 mães, fossem os culpados da doença da criança e da morte da criança, por terem feito uso da criança. Não é verdade, a criança estava posicionada. Então, eu achei melhor só dar essa última amarração, já que a gente está falando na família do Édipo e tal, só para pensar por aí um pouquinho, tá bom? Bom, vou parar aqui. Esse é pequeno, esse é bem pequeno. É um tipo de câncer igualzinho, ele dá sempre nessa idade e é um fenômeno psicossomático.